Bom, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos iniciar mais uma reunião de intercâmbio, enfermagem espiritual, na Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, retomando as atividades após um período de recesso, final de ano, início. Pessoal, tiramos aí umas férias e agora vamos realizar a primeira atividade do ano presencial, uma vez que o Gênesis no Lar, os evangelhos virtuais, não foram suspensos, né? Então nós vamos, com muita alegria, trabalhar o estudo preparatório, que é o de Seara dos Médiuns, Emmanuel comentando o livro dos Médiuns, e hoje nós vamos trabalhar a questão intitulada Três Atitudes. Nós vamos solicitar a colaboração da Ana, que fará a leitura e os comentários iniciais. Por favor, Ana. Três atitudes. Essa lição se refere à questão 226 do 11º parágrafo do Livro dos Médiuns. Então, hoje nós vamos começar pelo Livro dos Médiuns, que é curtinha a pergunta e resposta. Quais as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue isenta de qualquer alteração? Resposta do Livro dos Espíritos: querer o bem, repulsar o egoísmo e o orgulho. Ambas essas coisas são necessárias. E Emmanuel vem com um comentário. Entendendo-se que o egoísmo e o orgulho são qualidades negativas na personalidade mediúnica, obscurecendo a palavra da esfera superior e compreendendo-se que o bem é a condição inalienável para que a mensagem edificante seja transmitida sem mescla, examinemos essas três atitudes em alguns quadros e circunstâncias da vida. Na sociedade, o egoísmo faz o que quer, o orgulho faz como quer, o bem faz quanto pode acima das próprias obrigações. No trabalho, o egoísmo explora o que acha, o orgulho oprime o que vê, o bem produz incessantemente. Na equipe, o egoísmo atrai para si, o orgulho pensa em si, o bem serve a todos. Na amizade, o egoísmo utiliza situações, o orgulho clama por privilégios, o bem renuncia ao bem próprio. Na fé, o egoísmo aparenta, o orgulho reclama, o bem ouve. Na responsabilidade, o egoísmo foge, o orgulho tiraniza, o bem colabora. Na dor alheia, o egoísmo esquece, o orgulho condena, o bem ampara. No estudo, o egoísmo finge que sabe, o orgulho não busca saber, o bem aprende sempre para realizar o melhor. Médiuns, a orientação da doutrina espírita é sempre clara. O egoísmo e o orgulho são dois corredores sombrios, inclinando-nos em toda parte ao vício e à delinquência, em angustiantes processos obsessivos. E só o bem é capaz de filtrar com lealdade a inspiração divina. Mas para isso é indispensável não apenas admirá-lo e divulgá-lo, acima de tudo é preciso querê-lo e praticá-lo em todas as forças do coração. Com todas as forças do coração. Então, o Allan Kardec, quando ele pergunta quais as condições necessárias para que o médium ele consiga
passar uma mensagem mais fidedigna dos benfeitores, isenta do nosso personalismo ali, naquela comunicação. Os espíritos são bem claros. Trabalhar a intimidade, trabalhar o que há dentro de nós, as nossas tendências inferiores. E, com isso, como que nós vamos conseguir? Praticando o bem. Esse bem, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz muito claro. Ele trabalha ali o egoísmo, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala sobre o egoísmo, que é a chaga maior da humanidade, o orgulho, o nosso maior empecilho. Então, como trabalhar o bem em cada nuance. Quando o Emmanuel nos fala aqui, ele vai citando situações do nosso dia a dia, na sociedade, no trabalho, na equipe. Equipe nós podemos entender, nosso grupo familiar, a equipe de trabalho, porque nós temos aqueles que os superiores dentro do nosso trabalho, e temos aquele também que nós respondemos por eles. Na amizade, ele coloca na fé, questão da própria a igreja, ou a fé que nós professamos, na responsabilidade, aquilo que nós assumimos perante nós mesmos e o outro, na dor alheia, não é? Como está o nosso comportamento nesse nosso dia a dia? Porque hoje a gente vivencia muito e vê muito claramente a questão do egoísmo. Não é? Tá dentro de casa, está ao nosso redor, cada um imerso no seu mundo particular. Não é? Tá ali o tempo todo com o seu celular, sua casa íntima, sua casa ali, o seu mundinho ali de celular, não sai daquilo. E não olha para o lado para ver quem está do lado. Não sabe quem está do lado. Não se preocupa, não se interessa por quem está ali. Às vezes, dentro da própria família. Então, trabalhar essas questões hoje está sendo muito desafiador. E desafiador também colocar em prática o Evangelho. Então, tem uma passagem que eu li do Evangelho segundo o Espiritismo. Me fala onde é que está, que eu já esqueci onde é que está. Chegará um momento em que o mal imperará de tal forma que, se não me engano, é a fé, né? A fé de muitos se esfriará. Eu diria assim, o bem de muitos esfriará. Então, você vai pensar, como é que eu estou agindo? Como é que eu vou agir? A gente participa da tarefa da sopa, numa determinada casa espírita. Você chega lá, o pessoal chega, coração aberto, vai para trabalhar ali, vai ajudar. Na hora de servir, eles chamam de os assistidos. Os assistidos somos todos nós, né? Não é aquele que está servindo somente. Não é aquele que está recebendo a sopa. Se você não serve a pessoa ali, o assistido, na hora, o mundo cai. Né? Se você não faz... o pessoal está num mundo tão egoísta, não olha que o outro também precisa ser servido, precisa ser ajudado. Esse momento que a gente está vivendo é complexo. Então, a questão do Evangelho, do vivenciar o Evangelho, está sendo desafiador, mas nos pede o Emmanuel, médiuns, a orientação da doutrina espírita é sempre clara. O egoísmo e o orgulho são dois corredores sombrios. A gente imagina um corredor, né? Dois corredores sombrios. Então, se eu não procuro o Evangelho mesmo, que está sendo desafiador nesse momento que a gente está vivendo, nós vamos para esses corredores sombrios.
E inclinando-nos em toda parte, e ele não fala inclinando-nos, ele coloca em toda parte, ao vício e à delinquência, em angustiantes processos obsessivos. E só o bem é capaz de filtrar com lealdade a inspiração divina. Então, o Allan Kardec, ele pergunta, como é que eu vou fazer com que, quais são as condições para que a palavra dos Espíritos passe por mim sem a influência negativa do meu personalismo? Praticando o bem, que é capaz de filtrar com lealdade a inspiração divina. Mas, para isso, é indispensável não apenas admirá-lo, divulgá-lo, querer praticar com todas as forças do coração. Então, a gente está vivendo um momento que tem que usar essas forças. Ele fala, com todas as forças do coração. Porque senão nós vamos a cair nesses corredores sombrios. Bom, nada melhor do que iniciar a atividade anual com um convite de tamanha monta, né? A importância das atitudes que nos aproximem do Cristo. Emmanuel, didaticamente, apresenta o movimento complicado, as escolhas egóicas, e, ao mesmo tempo, ele dialoga com a solução. Porque não adianta listar problema, criticar sem apresentar uma possibilidade, né? Uma pessoa conversou comigo hoje e me disse assim, que ela tem sofrido, ela tem passado por desafios, uma vez que ela tem percebido que o nível de intolerância tem cada vez diminuído mais. E a argumentação foi que antes eu não via. E por agora estar vendo, eu estou sofrendo. O que é natural. Porque tem um adágio antiquíssimo que o primeiro impulso de uma alma nobre, quando identifica o erro, é querer consertar o mundo. Depois de sofrer, perambular, cair, espinho, ataques, incompreensão, a alma adquire a maturidade e ela descobre que deve consertar o mundo íntimo. Porque não é à toa que estamos passando pelo caminho, pela estrada que está nos levando ao testemunho. Você reencarnou com um propósito. O Livro dos Espíritos, toda a obra espírita é muito clara. Por exemplo, lá na Lei de Sociedade, Kardec questiona sobre a questão das provas para lidar com as imperfeições. E os espíritos informam que é necessário que o indivíduo esteja num ambiente propício para ele ser testado. Então você reencarna para reajustar em determinado setor, face a escolhas anteriores, quedas. Você se propôs, se preparou para enfrentar. Então você tem que ir para a zona específica na qual você caiu. Você não pode ir para um outro hemisfério. Me coloca no jardim porque eu não vou ter oportunidade de verificar. Eu tenho que ir para a oficina. Eu
tenho que ir para a praça pública. Eu tenho que ir para o campo de batalha. Então, daí os projetos existenciais envolvem família, profissão, religião, todo esse contexto do mundo. Então, é dentro do lar que seremos chamados para resolver os nossos dramas existenciais. E aí a gente já sabe que temos a parentela corporal e a espiritual. A parentela corporal, ela é transitória. São seres que estão colaborando uns com os outros, mas não necessariamente se amam. Estão compromissados em amar a causa redentora. Então, quando enfrentamos problemas, você luta, mas não tem jeito. Parece que é uma tarefa que não tem resultado. Você carrega a água na peneira, faz tudo para o sujeito e ele está sempre criticando, cobrando. Aí você vem para cá estudar o Evangelho, chega aqui um ambiente completamente diferente, fraterno, todos se respeitam, bom trato, nobreza, educação, porque fora isso não cabe aqui. Truculência aqui não. Do lado de fora. Porque nós estamos aqui para outro exercício. Mas só que aqui nós não somos espíritos, em tese, que temos compromissos complicados para ajustar, uns com os outros. Então, possivelmente, aqui nós temos um colegiado de pessoas que se encontraram em algum momento e agora se reencontraram para fazer uma tarefa específica. E aqui, tudo maravilha. Pode ser que se colocar 2 aqui do grupo para viver debaixo do mesmo teto, não dá certo. No mesmo emprego. Por isso é que eu sempre fui muito cuidadoso e tido e havido até hoje como um chato de galocha. E eu não abro mão de ser mesmo. Brincadeira, tá? Porque vocês já ouviram o Casalberto dizer assim, não muita intimidade. Ninguém aqui frequenta a minha casa e eu não frequento a casa de ninguém. Não é assim? Por quê? Teria algum problema? Não. Mas nós temos outras coisas para fazer. Você tem que frequentar a casa daqueles que você tem muito que ajustar. E pode até não ter graça a gente conviver na mesma casa. Porque de repente está tudo muito bem, está tudo resolvido. Somos realmente entes queridos. Não estou entrando nessa pauta, estou especulando. Certinho? Já ouviram expressões aqui, quando, por exemplo, temos casais, e eu digo assim, lá fora, não tem nada a ver com vocês não. Mas já tivemos casal aqui que eu falei assim, isso pode dar problema. Porque ambos vão conversar sobre o assunto da FEAC dentro de casa. E lá não é para conversar assunto da FEAC, lá é para vocês viverem a ambiência familiar. E se você leva o assunto FEAC para sua casa, daqui a pouco vocês estão partidários. Aí eu não concordo com a postura do outro. Aí no momento que você fala, você está compartilhando os seus incômodos egóicos, suas vaidades para o outro. Sem perceber, você está contaminando o outro que não tem nenhum problema com esse assunto e pode passar a ter. Aí a gente começa a entrar no território das emoções e daqui a pouco, ao invés de termos uma relação, nós temos competição. A gente age pelo fígado, como diz na gíria. Toda manifestação é passional, é sentimental. Ela não é racional. Ou então a gente não consegue compreender os sinais que nos visitam. Alguém fala assim, pode ser assim,
Mas você está tão polarizado na sua ideologia, ou no seu ponto de vista, ou no interesse pessoal, seja o que for, que você não consegue entender o que está para além das montanhas. Então o companheiro me falou assim, o que eu faço? Minha pergunta foi legítima, num ambiente tranquilo e de possibilidade de entendimento. Aí eu expliquei, argumentei, dizendo que muitas vezes, quando nós recebemos uma informação que não agrada, a gente tem que verificar o que está incomodando. Porque ter raiva, ojeriza, asco, isso é animal, faz parte. Não me coloca para comer determinado prato, porque eu não dou conta. Não tem problema nenhum, eu não dou conta. Para você, pode não. Mas para mim tem problema, então eu não vou comer para te agradar. Certo? Nesse momento da intolerância, a minha mente está reagindo, dentro de um mecanismo chamado conservação. A sua mente, ela não entende racionalmente determinados pontos. O automatismo vem, você se sentiu incomodado, é como o corpo quando reage contra uma infecção. Então, se eu recebo uma carga mental, seja de fora ou projetada por mim mesmo, quando eu leio o noticiário, a turma aí, vocês que passeiam por rede social, e etc, ou um telefonema, ou um papo lá na esquina, e isso incomoda, a minha mente naturalmente vai reagir, porque ela está percebendo uma toxina que está surgindo e ela tem que gerar uma energia saudável para dirimir, para superar, para suplantar, para transformar, seja o que for, o que está sendo negativo. Só que você não percebe, o indivíduo não vê isso. Então, quando você come algo que não faz bem, você está jogando lá dentro e o organismo não entende, ele só percebe, ele não sabe das suas intenções, ele não sabe o que está envolvendo o seu processo kármico, mas ele está recebendo um quimismo que está lhe fazendo mal, está trazendo desconforto. Então há uma reação quase que fisiológica, psicológica, na sua ambiência energética, espiritual. Perceba a complexidade de uma palavrinha chamada intolerância. Aí eu virei para ele e falei assim, quando você abre o Antigo Testamento e recebe as orientações mosaicas, nós temos 3 informações positivas. Amar a Deus sobre todas as coisas, honrar pai e mãe e guardar o sábado. E 7 contraposições, negativa, impeditiva. Não roubar, não furtar e tarará, parará. Na dinâmica da comunicação, nos processos midiáticos, quando você assistir uma propaganda de um produto alimentício, por exemplo, observe como é que é a frase. Beba água de coco. Essa afirmativa, ela é excludente. Ela não te dá a opção de você beber água que não seja água de coco. A sua mente vai reagir procurando entender aquilo. E quanto mais você ouvir, repetir, aquilo vai fixar. Daqui a pouco você só quer beber água de coco. Certinho? Agora, por que nós temos 7 movimentos nos 10 mandamentos que são no imperativo não faça? É porque é para aprisionar? Não. É para libertar. Porque quando você recebe uma informação não faça, a sua mente vai reagir
procurando alternativa. Mas quando você receber a informação, faça, não te dê alternativa. Você só tem aquela opção. O não ou sim vai mexer com a sua intimidade, conforme a sua predisposição, o seu interesse, o seu estado de alma, o seu projeto espiritual. Pega isso aí, você vai longe. Então, ama a Deus sobre todas as coisas. Vamos na prática. Esta informação não te dá alternativa. Mas e o livre-arbítrio? Não, calma. Você vai usar o livre-arbítrio, porque você pode. Não amar a Deus sobre todas as coisas. E o que é amar a Deus sobre todas as coisas? Vocês já sabem, eu não vou discursar. Mas não está te dando alternativa. Mas se você procurar a alternativa, é o seu egoísmo que está se manifestando. Porque intuitivamente, na essência, aquele comando, todos os seres humanos sabem que é a única alternativa. Aí tem mais duas opções para vocês confirmarem isso. Honrar pai e mãe. Não tem outra alternativa. Não sai daí, não. E a gente sabe que honrar pai e mãe é honrar a sua essência espiritual. São os seus projetos, são as suas aquisições, são as suas virtudes. Papai e mamãe é obrigação, fechou? Não estou entrando nesse mérito aí. E guardar o sábado. O que é guardar o sábado? Não vou explicar, deixa para vocês pensarem. Agora, não roube. Não deseja o que não é seu. Você está tendo alternativa. Aí você exerce o livre-arbítrio para aprender. Errando, acertando. Depois você repara. Mas não conspurque a lei divina. Ame a Deus sobre todas as coisas. Pegaram aí? Porque senão, tu vai sofrer. Aí o indivíduo falou assim, mas eu estou me contaminando com o que chega. É porque ele está operacionalizando dentro de uma